Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que não tem muito a ver com a pauta do canal, nem do blog, já que a gente fala sobre beleza e tal, moda, esse tipo de coisa. Mas eu tava de um grupo, o BGS, lá no Facebook, e eles acharam interessante eu fazer um vídeo sobre um probleminha que eu tenho e que com certeza muitas pessoas têm e nem sabem ainda que sofrem desse tipo de problema porque ainda não foram diagnosticadas, que se chama bipolaridade. Bem, eu não sei explicar pra vocês em termos médicos, termos científicos, o que é a bipolaridade, mas eu posso para explicar um pouco nesse vídeo, e eu posso dizer que a bipolaridade ela é uma doença maníaco-depressiva. Por quê? Porque ela tem alterações, os sintomas dela são alterações que se chama ou de mania ou na parte depressiva. A gente pode ser diagnosticado ou pode ser apresentado, começar a apresentar esse tipo de problema na fase da adolescência até aos 20 e pouco, 30 anos. Eu fui diagnosticada agora, aos 28 anos. Tem pessoas que não precisam de um motivo, de um estopim para que esse problema venha à tona e seja, enfim, visto que aquela pessoa precisa de uma ajuda profissional. Tem pessoas que já desde a adolescência... Gente, adolescente rebelde não é a mesma coisa que um adolescente bipolar. Adolescente bipolar, a rebeldia dele ultrapassa os limites. O que eu posso dizer por mim? Eu hoje, aos 28 anos, fazendo terapia com a minha terapeuta e tal, eu voltando atrás, eu volto muitas vezes no tempo, volto na minha adolescência, volto em fases da minha vida pelas quais eu passei, e eu vejo que os sinais estavam todos ali, só que existem tipos de bipolaridade. E eu creio que a minha seja uma bipolaridade leve, só que ela se acentuou com um problema que eu tive no começo desse ano, que foi que extrapolou tudo. Mas eu sempre fui aquele termo que dizem, né? 8 ou 80. E fui, assim, fazia planos e aqueles planos eu era eufórica e porque vai dar tudo certo, porque eu vou fazer, eu vou começar, e eu começava, e aquilo ali que eu começava, de repente me dava um desânimo, eu parava. Empregos, todos os meus empregos nunca passaram de um certo período de tempo. Tentativas de cursos, de uma série de coisas, de planejar uma série de coisas, despesas. O bipolar, ele tende a ter uma vida financeira complicada. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu achei para eu não me embolar muito, né? Os estados de humor pode ser os sintomas da fase depressiva, que a gente costuma ter muita tristeza, diminuição da sensação do prazer, apatia, alteração de sono, alteração de apetite, desânimo e cansaço. Isso é uma das coisas que eu tinha muito, desânimo e cansaço, inquietude ou lentidão. Eu tinha muita lentidão, tudo meu era muito devagar. Problemas de concentração ou de memória eu tenho demais, tinha antes. Eu nunca consegui prestar atenção durante muito tempo na sala de aula. Apesar de eu nunca fui uma aluna péssima nem uma aluna ótima, eu sempre fui uma aluna regular, porque eu não conseguia, a não ser que aquele assunto me envolvesse muito, mas eu não conseguia prestar atenção durante muito tempo num certo assunto, fosse ele bom ou ruim, entendeu? Problemas de memória tenho até hoje,
devido até ao tratamento, remédios que a gente toma, alguns afetam a memória da gente. Então, vira e mexe, eu tô conversando e esqueço uma palavra simples. E aquela palavra fica na minha cabeça, e aí quando já vi... pensamentos negativos, pessimistas, autoestima baixa, e pensamentos de comportamentos suicidas. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tinha bastante preconceito com quem já tivesse uma vez na vida tentado suicídio ou com quem já tivesse cometido suicídio e morreu devido ao suicídio, porque eu sempre abria a boca, meu bocão enorme pra falar que jamais ia fazer uma coisa dessa. Isso é um absurdo atentar contra a própria vida, sim. Mas hoje eu entendo pessoas que passaram por tentativas de suicídio. Vou dar um exemplo pra vocês. A pessoa ela é bipolar e passou por um problema sério de saúde e teve que amputar a perna. Não é a dor da amputação que leva a pessoa a se suicidar. É uma dor muito profunda, que aquele membro significa uma coisa muito além do que só uma perna. E a pessoa tenta o suicídio não é pela perna, não é pela estética, é para acabar com a dor interior que ela sente. É uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que a gente acaba vendo que só a única solução é essa. Mas na verdade não é, né, gente? Não é, porque existe tratamento, e existem tratamentos muito eficazes. Sintomas do euforia, quando a pessoa tá extremamente pra cima, a pessoa fica muito eufórica, aumento da energia, a pessoa fica expansiva demais, desinibida demais, a ponto de irritar pico de euforia que quase levou minha família à loucura junto, porque eu cheguei a ficar 2 noites sem dormir. Eu ficava agitada a ponto de realmente... Gente, a gente não é louco, mas é um problema que leva a gente a parecer que tá enlouquecendo. Porque uma pessoa normal que eu via todo dia chegava aqui em casa, e quando a pessoa chegou, eu... Nossa, você chegou, que não sei o quê. Era normal. Eu cheguei num ponto de euforia também, em que eu fiz a minha família gastar dinheiro comigo em presentes que eu queria, porque eu queria. E se eu parar pra pensar, tinham fases minhas de euforias leves euforias da minha vida. Por exemplo, eu fiquei maníaca por plantas. Durante um bom tempo da minha vida, eu gastava dinheiros e gastei rios de dinheiros com plantas. Depois foi com decoração de casa. E eu gastei rios de dinheiros com decorando casa. E assim sucessivamente. Sempre um assunto. Até que aquele assunto esgotava e eu não queria mais saber disso. E a gente fica também impulsivo, se distrai de novo com muita facilidade. É complicado para a família lidar com isso. É complicado ser bipolar, é complicado. Porque a bipolaridade, ela tem capacidade de destruir os teus relacionamentos amorosos, destruir teus relacionamentos sociais, destruir teu relacionamento com a tua família. Existem pessoas que dão testemunhos, entrevistas em relação a isso. Por exemplo, tem uma famosa, Cássia Kiss, em 2007 ela deu uma entrevista pro programa do Mais Você, da Ana Maria Braga, falando sobre a bipolaridade dela. A bipolaridade dela levou ela ao fim de 3 casamentos, e só no 4º ela conseguiu ser diagnosticada. Eu passo por um divórcio. Mas eu não vou dizer que a culpa do fim do meu casamento é o meu divórcio. Porque, claro, existe 50% de cada um, né, bem? Ninguém vai jogar 60% da culpa pra cima de mim só porque eu tenho um problema. Ele também é cheio de defeitos, e ainda é cheio de defeitos. E eu também, mas hoje eu reconheço que os meus defeitos eram devido à bipolaridade, que eu não sabia, que eu não dava conta. Era o meu humor, que de manhã era um, de noite era outro. A irritabilidade, a facilidade de me irar muito fácil. Gente,
infelizmente, eu me irava a ponto de agredir fisicamente, assim, se tivesse que partir pra cima de um homem, de uma mulher. Eu fazia isso e aquela raiva ficava ali corroendo durante dias, a ponto de eu esvaziar o tanque do meu carro 2, 3 vezes em uma semana, porque eu dirigia com raiva. Porque a gente dirigia com raiva. Quando a gente dirige com raiva, a gente dirige acelerando demais. E aí a gente vai gastando. Foram essas as pintas que eu fui dando, sabe? As pistas que eu fui dando pra minha terapeuta. Até que chegou a um ponto em que elas me receitaram alguns remédios. Só que eles não estavam fazendo o efeito esperado. E enfim, eu não saía da crise depressiva até que a minha terapeuta, ela desconfiou de algo. Uma pessoa com personalidade borderline é uma pessoa também que vai aos extremos e que tem características bipolares, mas não chega a ser uma pessoa bipolar. É uma pessoa que não aceita rejeição, não aceita negação e que tem muitos das coisas que eu apresentava. Só que como os remédios não estavam tendo efeito e eu tive uma crise depressiva muito grande, onde eu passei 4 dias inerte, 4 dias que da minha vida que foram apagados, que eu não lembro, eu só tenho flashes de algumas cenas, elas decidiram, ela junto com a psiquiatra, elas sempre têm que trabalhar juntos porque elas têm que manter contato. Então elas decidiram fazer um exame chamado litomia. É o exame que verifica o nível de lítio no sangue. As pessoas que são bipolares, elas apresentam esse nível de lítio muito baixo. E quando saiu o meu resultado, eu não produzia nada de lítio, nada. E aí começou o tratamento com lítio, até que... Só que o lítio, assim, o tratamento, existem vários remédios. E eles são chamados estabilizadores de humor. Isso, estabilizadores de humor. E eu sei que existem vários tipos. O que se adequou melhor a mim foi o lítio. Depois dele, eles funcionam de forma gradativa. Você não toma hoje e amanhã você tá melhor. É um espaço de... Você começa a tomar e no espaço de 20 a 30 dias é que a pessoa começa... A família e a própria pessoa começa a sentir um efeito de algo se estabilizando. A crise muitas vezes pode vir, mas ela vem num nível tão baixo que você consegue reconhecer que a crise está vindo e consegue se conter, entendeu? O lítio, ele é o último remédio, eles colocam em último lugar para ser usado, porque é um remédio tóxico demais. Ele exige demais de você. Você ser bipolar, você já exige muito de você. Você exige uma alimentação mega saudável. Você não pode parar de fazer exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, porque você tem que liberar a endorfina. Você tem que dormir bem. Não pode beber e ter abuso de drogas, porque isso é outro fator que as pessoas não percebem. Muitas vezes o bipolar, ele exagera na dose de álcool. Assim, o bipolar que usa lítio, ele tem que ter uma vida mais regrada ainda. Porque dependendo da quantidade de lítio que você tem que tomar por dia, você tem que fazer exame de sangue a cada 15 dias ou uma vez ao mês, para saber o nível de lítio no sangue. Por quê? Porque ele tem que estar estabilizado. Se ele estiver acima, ele é perigosíssimo, porque ele é tóxico, ele é letal e ele leva à morte. Então, só que ele apresenta também uma série de efeitos colaterais, como ele pode mexer com a glândula da tireoide, e é por isso que é importante estar fazendo exercícios físicos, por isso que eu malho, estou na academia, eu faço boxe, que é uma terapia também pra descarregar raiva. E eu não minto, quando eu tô ali dando aqueles socos, eu imagino a cara de um monte de gente que eu gostaria de socar. Entendeu? Ajuda muito, ajuda bastante. Mas
A sua alimentação tem que ser regrada, você não pode comer nada, assim, glúten. É como se você pegar e olhar pessoas que têm problemas, apresentam problemas de fundo psicológicos, emocionais, como o autista ou bipolar, pessoas com depressão, você vai ver que existe uma dieta correta para eles, porque existem alimentos que levam a pessoa a se sentir mais para baixo, levam a pessoa a ficar com mau humor, assim como existem alimentos que ajudam a pessoa a elevar o humor da pessoa, a trazer a pessoa para uma coisa melhor, dar um up. Tem uma lista de coisas que você não pode comer: gordura, fritura, tudo que tem farinha branca, farinha refinada. Aqui em casa tudo foi substituído por farinha de arroz. Pão raramente se come, tapioca, queijo branco só, não, queijo amarelo o bipolar não pode também. Gente, é muita coisa. Peixe, principalmente, a gente tem que comer. Carboidrato nós devemos comer, só que carboidratos bons, entendeu? Até porque a gente malha, então até para malhar a gente precisa do carboidrato. E o bipolar ele precisa do carboidrato, só que o carboidrato saudável. Se for o carboidrato ruim, não tá valendo de nada. Então, a minha alimentação se tornou muito mais cara, muito regrada, muito complicada, frutas demais. Tudo que tem a vitamina B12 e B6 é necessário, porque a gente tem carência, acaba apresentando anemia, né? E mais uma coisa, o lítio, a pessoa que é bipolar e toma o lítio, ela é obrigada a tomar 2 litros de água por dia, porque se você não tomar, o lítio vai intoxicar no seu sangue e te leva à morte. Pra você ver. Então eu ando com uma garrafinha de água de 600 ml. Aquela garrafinha de água ela é enchida pelo menos de 3 a 4 vezes por dia. Entendeu? Eu sei que você tem que nivelar nos seus rins o nível de água e o nível de sal. Você não pode deixar de comer comida com sal. E por isso até que o sal aqui de casa mudou. O sal não é o sal refinado, esse sal que é puro sódio, que é uma porcaria para o nosso organismo. O sal que a gente come aqui é o sal rosa do Himalaia, que é o sal que é realmente saudável e é o que realmente todo mundo deveria tomar, só que é difícil chegar à mesa das pessoas porque é uma coisa cara. 600 gramas, chega a quase 50 reais, entendeu? É uma coisa absurda, mas é o sal que tem 180 ou 182 nutrientes para o nosso organismo. E eu sei que é isso, é uma vida muito regrada, é uma vida que você precisa de terapia, porque você precisa se autoconhecer, você precisa saber, você precisa perceber quando a sua crise está vindo, para você não extrapolar. Sozinho o bipolar não sai. Eu costumo dizer, minha família também fala muito para mim, não diga que você é bipolar, diga que você está bipolar. Espero que seja uma fase, porque existe bipolaridade, pessoas que passam por bipolaridade e é só uma fase da vida da pessoa e depois aquilo acaba e não volta mais. E existem pessoas que são bipolares para a vida inteira. Assim, estudando o meu caso, a minha vida, eu tenho o fator genético dos 2 lados da minha família, que não cabe eu entrar nesse assunto agora. Mas eu já apresentava sintomas desde nova. Então, eu não sei se futuramente, retirando-se os remédios, eu vá reagir de uma forma boa. Eu espero que sim, porque é uma vida de muita dependência e de muito cuidado com o corpo. Porque ninguém com 28, 29, 30 anos quer que a glândula estoure e vá para os cucuias, né? E você fique enorme de gorda. Eu sei que é isso, gente. Ser bipolar não é fácil. Não é fácil. Você precisa de ajuda, você precisa da sua família, você precisa principalmente de ajuda profissional. Se você tem alguém que você conheça, que tenha reações exageradíssimas, entendeu? E que não tem ninguém para aconselhar, senta com essa pessoa, conversa. Se você se encaixa nesse perfil também, procura ajuda. Existe um site chamado www.bipolaridade.com.br que leva
que mostra, é um site bem legal, assim, até o design dele é bonitinho e ele mostra todas as fases, as partes, ele explica o que é, os sintomas, quais são os tipos de humor, quais os tipos de bipolaridade, todos os tratamentos, os tipos de remédio, os testes para se fazer para poder ter o diagnóstico de bipolaridade. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Compartilhem, porque existem muitas pessoas por aí que são bipolares e são tratadas pela sociedade, pela família, pelos amigos como pessoas problemáticas, faveladas, barraqueiras, entendeu? E às vezes a pessoa simplesmente ela é bipolar, ela precisa de ajuda e não tá tendo a ajuda necessária. E é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E estamos aí. Beijos.